Olá, graça e paz. Hoje é dia 4 de abril de 2020. O tempo está passando. É tempo de Deus. É tempo de parar para pensar que a vida só tem sentido. E lhe digo isso de todo o meu coração. Se você entender que você foi criado por Deus, para Deus. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Estou aqui em nome do povo da Igreja Evangélica Cristo Vive para compartilharmos sobre o Evangelho. Bem-vindos e desde já a minha gratidão por você me dar o prestígio e a honra de participar desse programa. Hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho. Evangelho, na sua origem, tem como função distribuir, proclamar, anunciar boas novas de grande alegria. O Evangelho, disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação. Quando ele escreveu à igreja de Roma, Paulo usou uma expressão perfeita. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, ele tinha um compromisso focado na pregação do Evangelho, porque ele sabia, por sua experiência própria e por seu testemunho de vida, que o Evangelho é a única palavra que tem poder para salvar, para transformar, para regenerar, para dar uma nova vida àqueles a quem Deus, em amor, predestinou para uma grande salvação. Eu vou lhe dizer, como disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Eu sou fruto do Evangelho. Eu sou fruto da palavra. Só posso estar aqui porque um dia, num leito de enfermidade, lá em África, numa antiga colônia de Portugal, chamada Angola, depois de um grave acidente, e depois de ter vivido como um cego espiritual, 21 anos na Igreja Católica, sem nenhuma revelação, sem nenhum entendimento do que era o Evangelho e o seu poder de salvação e de transformação, num leito de enfermidade, eu pude ter a experiência mais profunda que existe numa vida, num ser, que é ouvir a palavra e ver o efeito da palavra. As boas novas de grande alegria que transformaram a minha vida. Eu sou, volto a dizer, fruto do Evangelho. Eu sou o resultado desta palavra viva e eficaz, que é a palavra da graça de Deus. Então o Evangelho significam boas novas de salvação, boas novas de perdão, boas novas de uma promessa para a eternidade. Então vale a pena, se você é ovelha, ouvir o que o Evangelho, as boas novas têm a anunciar hoje. Quero lhe falar de uma pregação única. Não existem dois evangelhos, não existem lei e graça com a mesma potência de transformação. A lei veio por intermédio de Moisés para o povo judeu e, continuando esta obra através de Pedro, a quem Deus revelou o evangelho da circuncisão, existe o verdadeiro e único evangelho para aqueles que não têm sangue de Israel nas suas veias, são chamados de gentios pelos judeus, e que Deus revela o evangelho da incircuncisão. Então, se você quer viver o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por favor, afaste-se de qualquer legalismo, afaste-se de algo judaizante, não queira viver de ritos, de cerimônias, de sacrifícios, de pagar preços.
de jejuar, de vigiliar, de subir ao monte, de deixar as suas patelas dos seus joelhos sangrando. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isto são obras da carne. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a revelação do poder de Deus através da graça do Senhor. O inimigo das nossas almas tem usado durante séculos, e ele teve uma contraposição através dos reformistas Martinho Lutero e João Calvino lá a partir de 1505, século XVI, onde nasce e onde vem o berço da reforma protestante lá na Alemanha. E na realidade o inimigo tem usado a lei de Moisés, as cerimônias, o judaísmo, que não tem nada a ver, nós não temos parte. Nós de origem gentílica não podemos ter parte com o que é judaizante. A lei é o ministério de condenação e morte. A graça trouxe vida. Então Paulo escreve à igreja dos Gálatas esta carta que, graças a Deus, o Senhor me deu revelação, tirou as escamas dos meus olhos, os véus do meu coração espiritual, iluminou os olhos do meu coração para compreender que as 14 epístolas de Paulo são a base da vida gentílica cristã. Esta carta de Paulo aos Gálatas, que é o Evangelho da Graça, que é o único Evangelho. Mas pastor, e multidões que por séculos têm vivido os preceitos da lei? Olha, você sabe o que Paulo disse aos Gálatas? Que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de condenação, está debaixo de maldição. E que quem está em Cristo, não há mais nenhuma condenação para a sua vida. Então existem aqui 2 pesos e 2 medidas que você hoje tem que meditar comigo e dissecar comigo, para que você entenda definitivamente que o único Evangelho, a única palavra que salva, que transforma, que cura, que batiza, que reveste, que sela, que faz transbordar Jesus em nós, é a graça do Senhor. Paulo, quando escreve aos Gálatas, esta carta aos Gálatas é verdadeiramente a carta de alforria do cristão. É a carta da libertação do jugo da escravidão da lei. Vocês podem ter ideia de quantos milhões de pessoas no Brasil e no mundo estão escravizadas pela lei, submetidas a códigos particulares das denominações, que não tem nada a ver com o que é a verdadeira e sã doutrina, que é a graça de Deus. Então Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho. E ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo está inquirindo a igreja. A igreja começou pela pregação da graça, através do apóstolo São Paulo, recebeu a visita dos judaizantes de Jerusalém, e a igreja estava agora regredindo, saindo da plenitude da graça e começando a viver os preceitos da lei, debaixo de condenação e morte. Paulo disse, não há outro evangelho. Se Paulo disse não há outro evangelho, isto é inconteste, meus amados. O sistema judaizante diz que tudo da Bíblia é para a origem gentílica, e não é verdade. Há uma parte que é o evangelho da circuncisão, que é para os judeus, e uma parte que é o evangelho da incircuncisão, que é para os gentios. Então ele disse, você é chamado na graça. Não existe outra chamada. Ninguém é chamado pela lei. Se o seu sangue não é hebreu, não é hebraico, não é judeu, você é salvo pela graça. Jesus disse isso através de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele disse, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem da carne, vem de Deus.
Então a salvação é por graça, é através da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então ele diz, olha, você é chamado pela graça e agora está indo para outro evangelho. Eu vou lhe dizer, 95% das chamadas igrejas evangélicas vivem de um outro evangelho, que é o evangelho da lei, que é o evangelho da circuncisão, que é o evangelho judaizante, que é o evangelho de preceitos da lei, que Paulo e a Bíblia ensina a colocar de lado, a deixar de lado, a caminhar para o que é perfeito. Então ele disse, você está largando a graça para ir para um outro evangelho? E ele diz, não há outro. E esta é a razão do meu ministério. É proclamar ao mundo, proclamar a sua vida, que não há outro evangelho. É perda de tempo. Os americanos dizem, it's waste of time. É perda de tempo você seguir um pregador legalista, judaizante, que promove o jejum, que promove o sacrifício, que promove a vigília, o preço a pagar, a vida sacrificial, as correntes, os óleos, o sal, os jejuns, as vigílias. Amado, você está... Não é que nós... não é que a igreja de Jesus se opõe a isto. É que isto não é parte da igreja de Jesus. Talvez seja motivo de reflexão para a sua vida hoje. Então ele diz, não há outro. Mas o que há é que alguns, está se referindo a Pedro, está se referindo a João, a Tiago, aos da lei, ele diz, é que alguns os perturbam e querem porque querem perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não pode ser pervertido. A graça de Deus não pode ser pervertida. Durante muitos anos, até 1989, eu também era um pregador do outro evangelho. Eu também fazia o que as igrejas tradicionais faziam. Parece que é espiritual, parece que é de Deus, parece que é verdade, mas não são verdades. São filosofias vãs, não é segundo Cristo. Meu apostolado foi levantado para os últimos tempos para chamar a igreja para viver o único, não o evangelho pervertido. Porque grande parte do que se vive hoje é o evangelho pervertido. Olha, você imaginar que se diz que a obra de Cristo não foi suficiente, o sangue dele não tem poder suficiente para salvar, para regenerar, para batizar, para selar, e que é preciso passar pelas águas, que é um rito e uma cerimônia judaizante, anulam o poder de Cristo e colocam o poder nas águas. Se a água salvasse, não precisaríamos do sacrifício de Cristo. Aliás, Cristo nunca batizou ninguém. O próprio Paulo se arrependeu amargamente. Ele disse, eu batizei a casa de Gaio, Crespo, mas eu não fui chamado para batizar. Eu não fui chamado para viver o judaísmo. Eu fui chamado para viver a graça de Deus. Então ele disse, mas ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então, meus amados, nós estamos diante de uma realidade. Viver um outro evangelho é viver anátema. Você está vendo por que a sua vida não dá certo? Está vendo por que a sua vida não decola? Porque você segue um pregador judaizante, legalista, que tem uma placa na porta dizendo igreja evangélica. Olha, senhores, vamos ficar... Eu não estou nem tocando nas questões romanas. Se você vir o vídeo que chegou a mim esta semana, o Papa com uma roupa cerimonial, com uma serpente. E o grande salão, o grande auditório em Roma, é a forma de uma serpente. Tem os olhos de uma serpente. O cajado tem uma serpente enrolada. Então, nós não estamos nem sequer indo para este caminho, porque a justiça de Deus não é mais para a Igreja Católica, porque ela já foi feita na Reforma Protestante. Hoje o juízo de Deus começa na casa dele, onde é anunciado um pseudo-evangelho, que Paulo disse, se vier um anjo, ou um apóstolo como eu, e prega o evangelho que vai além deste, seja anátema. Então nós precisamos de entender o que quer dizer anátema, ou anatema, como dizem os hispânicos, quer dizer maldição.
Mas a Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo já nos resgatou da maldição. Ele não quer que você viva uma vida maldita, uma vida subjugada. Você pode imaginar hoje o que se tornou vivamente aqueles que dizem que estão vivendo o Evangelho, amado. O que se tornou a igreja de Jesus? Um balcão de negócios, uma promoção de homens, uma total falta de discernimento do que é a verdade, acumulando cargas e sobrecargas sobre o povo de Deus. Por isso que Paulo diz, não há outro. Se é outro, é perturbação. Se é outro, não é Cristo. Se é outro, é maldição. Então, eu queria ainda usar este minuto que me dão permissão para lhe mostrar como é que Paulo, quando escreve no 2º capítulo dos Gálatas, ele diz no versículo 11, quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, ele resistiu face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se também, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele ao ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentio, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você não sabe que pelas obras da lei ninguém será justificado. Aqui está a verdade. Aqui está a verdade. E perante a verdade, amado, ouça, você deixará de viver o melhor da tua vida. O melhor que há no mundo é a palavra. É a Bíblia Sagrada. E você deixará de viver o melhor que há neste mundo, se você não viver a Bíblia com os preceitos da verdade. Fora da graça de Deus é outro. Fora da graça de Deus há perturbação. Fora da graça de Deus, quem na realidade tenta distorcer a verdade de Deus é a serpente, é o enganador que se transforma em anjo de luz. E que tem os seus ministros, disse Paulo, como se fossem ministros de justiça, pessoas que andam anunciando falsidades há muito tempo, promovendo algo que não tem nada a ver com o Evangelho, as boas novas de grande alegria. Então Paulo disse a Pedro, Pedro, você está de repreender, porque quando você está conosco, você tem um comportamento, quando chegam os de Tiago, que é o outro evangelho, a lei, você tem outro comportamento, você não está vivendo a verdade, você não está vivendo, diz a palavra do Senhor, você não procede corretamente segundo a verdade do evangelho. Então, o evangelho tem uma verdade, tem que se proceder corretamente. E eu vou lhe dizer, meu amado, quando em 1989 eu comecei a entender, Deus tirou as escamas dos meus olhos, Deus tirou a coceira dos meus ouvidos espirituais, Deus me fez entender que eu não podia viver de fábulas, que é o que eu vivia. Eu peguei, você não tem ideia, eu tinha uma biblioteca gigante de livros da lei, sobre como jejuar, como é o jejum líquido, como o jejum, tirando a glória de Deus e julgando no homem. Eu aprendi a ter comunhão com Deus. Eu aprendi a forma correta de ter intimidade com Deus, que é a vida de oração. Não há substituto para a oração. O próprio Cristo dependia da oração. Se eu não for um homem de oração, eu estou dizendo, Senhor, eu tenho a capacidade de governar a minha vida. Então, hoje em dia, o que existe é um monte de gente que está totalmente cega espiritual, que não tem entendimento espiritual, que vive o evangelho de condenação e de morte, o judaísmo, e não vivem corretamente segundo a verdade do evangelho. Esta manhã, Deus me fez chegar até a tua vida para ser um instrumento dele, para que você pare e pense que tipo de vida eu tenho vivido em termos espirituais.
Amado, a sua vida só terá sentido se você entender que você foi criado por Deus e para Ele. E criado por Deus e para Ele tem a ver com viver a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fora da graça, não há vida. Mas não é graça de falar graça, é graça de viver a verdade do Evangelho. Eu, para a glória do Senhor, estou aqui inteiramente submetido a Deus. Estou aqui como instrumento da sua glória, para lhe dizer, venha para a verdade, liberte-se. Eu quero terminar com um pequeno testemunho, mas que de grande repercussão. Um pastor que hoje frequenta o nosso ministério me disse, apóstolo, eu participei 29 anos de uma denominação. Quando eu lhe ouvi, quando eu me sentei na catedral para ouvir o Senhor, eu percebi que eu não entendia nada, zero da verdade. E aqui estou com o Senhor. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra e todo o louvor. Que o Evangelho da Graça seja a luz a brilhar em tua vida para a glória do Senhor. Muito obrigado pelo prestígio de estarmos juntos todos os sábados. Quero lembrar que amanhã, aqui na nossa Bandeirante, 8 horas da manhã, nós temos o culto em sua casa. Nós passamos o culto da igreja completo, todos os domingos, 8 horas da manhã. Hoje, sábado, temos nosso telefone 30 17 90 90. E quero lhe lembrar que neste domingo, portanto, amanhã, dia 5, nós vamos começar o mês de abril com a realização da Ceia do Senhor e a mensagem transformadora, libertadora da graça do Senhor. Que tal se você der uma chance a você mesmo de sair desse estado de lassidão, desse estado de indolência? Talvez você viva numa família abusiva, talvez você nunca tenha sido feliz, talvez você nunca tenha tido significado da vida, talvez você nunca tenha compreendido que você foi criado por Deus para Deus. Venha estar na Igreja Cristo Vive. O endereço da nossa catedral, para os cultos amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, é Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma grande catedral, parte de estacionamento, toda climatizada, um povo maravilhoso, homens e mulheres focados, comprometidos, submetidos a Deus. Você vai entender o que é uma igreja verdadeira, como algumas são naturalmente. Então, Deus seja louvado. Venha estar conosco em nome de Jesus. 9 horas da manhã, 6 horas da tarde, começa o mês de abril pensando na coisa mais importante. A coisa mais importante para a tua vida hoje é o teu futuro. O dia de ontem passou, o mês passou, março já era, os primeiros 3 meses já se passaram. A coisa mais importante é você pensar no seu futuro. Como você quer viver o seu futuro? É na Cristo Vive, a sua cidade de refúgio, que você encontrará o rumo da sua vida, conhecendo a verdade, pois a verdade liberta, em nome de Jesus. Quero fazer a minha expressão pública de gratidão pelo povo da Igreja Cristo Vive, que permite estarmos aqui nos canais de televisão, nas mídias sociais, na rede internacional, porque se dão servindo a Deus e cooperando com o Senhor. Se você sentir no coração o desejo de cooperar, investindo algo da sua vida neste ministério, 30 17 90 90, as nossas bispas vão lhe atender. Quero abraçar carinhosamente, diante de Deus o faço, sempre com muito temor e temor, dando graças a Deus pela família Rodrigo e Fabiane Ambrósio, que são os proprietários do Turbomil, do mercado Turbomil, em Vila Emil Mesquita, na Baixada Fluminense, que são colunas deste ministério. São aqueles que colocaram no coração, se comprometeram com Deus a salvar vidas, a resgatar vidas, de forma livre, de livre vontade, por amor, por esperança, por obediência ao Evangelho, servindo a esta programação. Bem-haja, meus filhos amados, Rodrigo e Fabiana Ambrósio, e a Igreja Cristo Vive. Eu posso contar com você, lembrando a todos, amanhã culto 9 e 18 horas, e amanhã aqui na Bandeirantes, 8 horas da manhã,
o culto em sua casa. Amanhã começamos com a ceia do Senhor e com a mensagem transformadora da graça de Deus, libertadora. Paulo ensinou dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Só a graça liberta, a lei escraviza. Bom final de semana, aguardo por você. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa, o Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, todo o povo da Igreja Cristo Vive. Juntos dizemos graça e paz, pelo verdadeiro Evangelho e por Jesus. Graça e paz.